Paulo Cogos afirma que o salário mínimo gera desemprego. Vamos ver como que ele vai sustentar aí essa argumentação. E Loconte sem o broche do Brasil. A minha quinta afirmação é que o salário mínimo gera desemprego. O salário mínimo gerar desemprego é óbvio. É óbvio, é nítido, cristalino, petulante, sabe? Quando o governo estipula aí um piso salarial, muita gente cuja produtividade marginal é menor do que esse piso vai simplesmente ficar desempregada. Pragmático. Por isso que o grande economista Thomas Sowell fala: o verdadeiro salário mínimo é zero e se chama desemprego. Olha aí, frase de efeito é coach? Só que o salário mínimo vai acarretar efeitos ainda piores do que o Economista e coach tem mais mérito, tá? desemprego. Ele vai aumentar a cartelização do mercado, porque nem todas as empresas vão poder contratar nesse piso estipulado pelo governo. Vai gerar bombas econômicas causadas por todos os índices indexados Boa noite, Tauan. ao salário mínimo. E vai principalmente prejudicar as pessoas que vêm de camadas mais vulneráveis socialmente, porque não vão ter acesso ao mercado de trabalho, já que o salário mínimo representa o arrancar daqueles primeiros degraus de aprendizado para poder ganhar experiência de trabalho. E hoje, as empresas exigem experiência prévia e muita gente não tem. Por quê? Porque elas não vão pagar menos do que o salário mínimo porque o governo não deixa. E sabe qual é a solução? É acabar com a educação, tá? É trazer o homeschooling. Enfim, mais uma regulamentação estatal aí para prejudicar a vida de todo mundo. É complicado. Voltei. Loconte! Palmas pro Loconte que voltou. Gente, eu queria... A gente tem que fazer aqui, já que a gente nota aí certos padrões de roupa das pessoas. Loconte parou de usar o brochinho do Brasil e a camisetinha polo pra colocar roupa preta e crucifixo. Tem que notar, porque recentemente aí ele tem andado com ANCAPs e tal, a roupa tá mudando. Vamos sair da teoria e ir pra prática. Já tô nela. Prática. Quais são os maiores Mano, quando que ele virou cristão? Não, falando sério, ele não era cristão. salários mínimos do mundo, dos países? É, homenagem ao Loconte. Pragmático aí, pragmatismo aqui, ó, pragmatismo aqui, pragmático. Enquanto o pragmata, um auto-intitulado pragmata, eles são pragmáticos, pra mim não. A plenitude de ser pragmático. Aqui a gente vai encontrar a plenitude, vai. Aí você vai citar um monte de países desenvolvidos Não. que tem salário mínimo alto. Não é isso o caso. O caso é quantas pessoas estão desempregadas por causa Isso, dele. É. maravilha. Então vamos pegar, por exemplo, a Austrália. A Austrália tem menos de 5% de desemprego. Vamos pegar, por exemplo, o Luxemburgo, também menos de 5% Tá virando gótico? de desemprego. São os maiores salários mínimos do mundo. Sabe onde tem os menores salários mínimos do mundo? Em países que você vai falar que tem alto índice de desemprego. Não, eu não vou falar. É a realidade. Então fala. Ou seja, exatamente. O continente que tem o maior nível de desemprego é a África, que também é o continente que tem o menor salário mínimo. Qual a capacitação da mão de obra na Austrália e em Luxemburgo? A África é o continente que concentra as maiores taxas médias de desemprego estrutural, com países registrando níveis elevados da informalidade e desemprego juvenil, segundo os dados da OIT e do Banco Mundial. Também é onde se encontram alguns dos menores salários mínimos nominais do mundo, embora em diversos países o mercado seja predominantemente informal e o salário mínimo tenha aplicação limitada. Altíssima. Ótimo. Nossa, gente, eu li muito mal agora. Palmas pra minha leitura terrível. Sempre inovando. Junto com o salário mínimo. Certo, Ou então você seja, não- a premissa está errada. Não. Aí eu tô falando justamente o seguinte. Você estipulou um salário mínimo, que para mim é um absurdo, mas enfim, você está colocando num país onde a mão de obra é capacitada. Isso. Por Ou isso que eu seja, defendo a capacitação da mão de produtividade, a obra. produtividade marginal desse trabalhador já está acima do salário mínimo. Então, ele vai ter pouco impacto na empregabilidade. Agora, justamente em países pobres, com baixa formação e capacitação produtiva, é que mais vão sofrer na mão do salário mínimo. Muito obrigado por esse Por ponto. isso que a gente tem que defender a capacitação da mão de obra. Claro. Via programas industriais. Não, via livre mercado. Que país atua dessa forma? Ué, é só Via homeschooling, ô Cogos. Fala o que você quer. você pegar os tigres asiáticos. O tigres asiático? Sim, Tem eu sei- certeza? Eu sei o que Coreia você vai do Sul? falar. Eu sei o que você vai falar. É, Você vai Coreia falar do- que o Estado teve uma participação enorme nisso, mas na verdade é o contrário. Não? Não. Rapidão, gente, vocês estão dando like na live? Por favor, deem um likezinho na live aí, é de graça, sabe? Em vez de ter programas como Universidade para Todos, que o Lula fez aqui no Brasil, o que tinha nos tigres asiáticos que se desenvolveram
é uma grande liberdade ali para as formações técnicas. Aprendiam na própria empresa e não precisavam de diploma para prosperar. Por exemplo, a Hyundai? Por exemplo, Singapura. Sim, Singapura que recebeu bilhões de subsídios estatais. Singapura que, inclusive, o Estado controla o mercado imobiliário para evitar a especulação. Singapura que o Lee Kuan Yew abriu os mercados para entrar investimento externo e capacitar mão de obra dentro das empresas, coisa que o salário mínimo impede, porque ninguém vai ficar pagando salário mínimo para aprendiz. E Singapura também tem um dos maiores salários mínimos do mundo, está entre o top 20. Justamente porque eles têm uma alta produção. Singapura não possui um salário mínimo nacional universal como a maioria dos países. Em vez disso, adota um modelo chamado Progressive Wage Model, que estabelece pisos salariais apenas para setores específicos, como limpeza, segurança e construção. Produtividade devido a outros fatores, que é o que é a desregulamentação técnica. Não, é a industrialização. Você pode ter a desregulamentação, por exemplo, tem países na África que tem pouquíssima regulamentação. E mesmo assim não tem capacitação de mão de obra. E também não tem salário mínimo, inclusive. Quais países da África você está falando República especificamente? Centro-Africana. Pelo amor de Deus, né? Não tem regulamentação Você tá estatal. falando- Inclusive, o Estado Não. é incrivelmente menor do que em Singapura. Não, não é- não existe não. não existe regulamentação. Você está falando de áreas de guerra, de Não, conflito. a República Centro-Africana não. Você está falando em volta? Você acha que não tem a crise humanitária que se alastra pela República Centro-Africana? Sim, e o Estado é mínimo lá. O Estado não tem regulamentação bancária, não tem regulamentação imobiliária, não tem regulamentação nem no próprio salário. Lá não tem investimento de capital, mas não é Ideia de título para o corte. Paulo Cogos dá ideia tão absurda que faz Loconte abandonar o Brasil. Ex-pragmático versus ANCAP. porque não tem regulamentação. Lá não tem respeito aos Alice ficou um pouco longo. contratos. Lá não Sim, tem e propriedade privada. Quem respeita os contratos? Ué, o governo é o primeiro grande violador de contrato que existe. E quem assegura que os contratos sejam respeitados? É só você ver como era no Velho Oeste americano, que o pessoal fala que era selvageria, mas surgiam Sim. contratos entre os líderes E- locais. e o- Era aquilo que nós discutimos ontem no debate que nós Paulo Cogos defende fim do salário mínimo e Loconte vira cristão. tivemos aqui com os Só Jesus na causa. Que merda. trabalhistas. Eu mostrei vários exemplos de sociedade sem Estado, onde os contratos eram mais respeitados porque surgia uma ordem oriunda dos clãs, oriunda da lex mercatória ali, das guildas corporativas, dos próprios mercadores. Isso fazia os contratos ser respeitados. O governo não. O governo é o primeiro violador. E você sabe que os índices de homicídios do Velho Oeste americano Pausa. são Fechou. São baixíssimos. Cogos propõe Velho Oeste para Singapura. Rafael, esse é bom também. maiores do que eram hoje. Muito, muito menores do que hoje que tem bandidolatria. Bandidolatria, filho. Bandidolatria. Bandidolatria. Aquele famoso. E de vez em quando, a burrice é tanta que parece estratégia. Violou a propriedade privada da mesa aqui. Meu Deus. Eu acho que todo mundo aqui concorda que dependendo da forma de como você colocar o Esse é o menino que o Crepe disse que é trabalhista. salário mínimo, ele pode gerar desemprego. Você meter um salário mínimo em 40 mil reais, ok, isso provavelmente vai ter uma tendência negativa. Mas a questão é que a frase de forma absoluta como você O maior pragmático é Deus, Loconte. Ai, Alice, aí sim, Alice. Perfeito. coloca, simplesmente se defronta com a realidade. Vou citar um exemplo. O David Card, que é um Nobel em Economia, ele fez um estudo em fast foods americanos e ele constatou que o aumento salarial não só não aumentou o desemprego, como fez pessoas procurarem mais esses trabalhos. Ele se tornou mais interessante para ela, então teve um impacto positivo. Trazendo para um debate mais da realidade, Tem uns trabalhistas aí com o apelido de Harry Potter, mas esse cara parece de fato Harry Potter. O estudo de Davi Carr com Alan B. Kruger. De novo isso, mano. De novo isso. Você citou 500 poetas mortos, eu tô quieto. Sabe que saco? Sobre salário mínimo, analisou o aumento do piso no estado de New Jersey em 1992 e comparou com a vizinha Pensilvânia, onde o salário mínimo não mudou. A pesquisa descobriu que o emprego em restaurantes de fast food aumentou ou não caiu, mesmo após o aumento do salário mínimo. meu colega Matheus Crepe já até falou, o Brasil de 2000 a 2009 Crepinho Citad! teve praticamente um crescimento de 2 vezes em relação ao salário mínimo real. E a gente tem um estudo do Institute of Labor's, alguma coisa, esqueci, vou mandar a produção, pode colocar aí o PDF, que eles constataram que você não só não teve um aumento do desemprego nesse período, como até os salários da informalidade aumentaram, por causa daquilo que a gente chama de efeito farol. Eles se referenciaram no salário mínimo. Então, assim, essa frase no sentido Entre 2000 e 2010, o aumento real do salário mínimo no Brasil esteve associado a efeitos de transbordamento, spillover, sobre rendimento próximos ao piso, inclusive no mercado informal.
absoluto que você fala de que aumento do salário mínimo necessariamente vai resultar em desemprego simplesmente não ocorre na realidade. Ocorre necessariamente porque você está pegando uma empresa, no caso aí o McDonald's, ou um setor, no caso os fast foods, e não estão vendo as pessoas mais vulneráveis da sociedade que estão alienadas do processo produtivo por causa do salário mínimo. E justamente Alienadas do processo produtivo? O que é isso, Cogos? O que é isso? O que é isso? ontem no debate, nós estávamos discutindo, até o Tamir citou, as crianças com espectro autista, né? E ele falou, olha, precisamos de uma política pública para resolver especificamente esse caso, já que o mercado não... Primeiramente, eu quero parabenizar a Cruzinha, né? Coisa mais linda. Ai, que Live saudade nesse que é. horário. Pode não parecer, gente. Muita Saudade. gente que trabalha assiste a Cro, tá? Isso tem que ser dito aqui. Tem que ser dito. Mas aquele negócio, né? Meia-noite também, É, ouvindo o Lero de Paulo Cogos, então aqui vai ter homenagem, né? vai ter. Desejo Paulo Cogos uma pica longa, pra que ele encha essa boca e deixe de história. Pra ele eu quero só tiro, porrada e bomba. Deixa ele com os meninos que eles faz história. Num tiroteio uso ele de escudo. Vou matar ele dentro de um beco escuro. Que isso, gente? Pelo amor de Deus, não posso cantar. O que é isso? Não foi você? Ó, faltou botar a padaria nessa letra aí. Bota ele na padaria. Ô, Kiron, por favor, envia a música completa. Bom demais. Ó, like na live, 230 pessoas aí, por favor, deem like. Tô aqui fazendo live meia-noite, sabe? Respeitar aí a classe trabalhadora streamer. Vamos dar like? Dá like aí. chega nas camadas mais vulneráveis que não dão lucro. Mas justamente... Tiro, porrada e bomba é uma clara referência às padarias. Mas tem que estar mais óbvio. Aqui ninguém é cinéfilo, tá? Aqui ninguém é A cinéfilo. regulação vai prejudicar as camadas mais vulneráveis. Existem Esquerdas autorais amanhã. Oh, o Frederico Kleber! Não pode falar o nome. Incitação ao homicídio na live do Cruzinho. empreendedorismo social. O problema é quando a regulamentação... A esquerda! A esquerda moderna é uma completa linha auxiliar dos banqueiros. Defende a ideologia de gênero que é promovida pelos banqueiros, a fluidez de gênero, defende o aborto. Defende o míssil na padaria contra Paulo Cogos, sabe? É uma hipocrisia. exclui a viabilidade dessas ações porque fica economicamente inviável você pagar um salário que está acima da produtividade dessas pessoas. Então, Cogos, aí algumas coisas. Que nem eu falei, esse estudo já refutaria a sua afirmação de que é uma coisa generalizante, porque se você tem um caso em um setor, ainda que fosse minoritário que não é, já demonstra que não é sempre. O estudo que eu te peguei analisa o Brasil de forma geral numa década. Eu acho que ele é mais abrangente do que só em um setor. Outro aspecto que a gente tem que considerar. O salário mínimo, ele afeta principalmente as pessoas mais pobres, que nem você falou. Justamente as pessoas que têm menos margem de negociar com o patrão. Porque a alternativa delas é ou passar fome ou aceitar aquela condição de trabalho. E no Brasil, que 30% da força de trabalho ganha até um salário mínimo, você tem uma massa de mão de obra disponível para aceitar até em condições de subdesenvolvimento um salário, porque é isso ou fome. Aqui, dados do PNAD contínua. Dados da PNAD contínua do IBGE indicam que cerca de 35% dos ocupados no Brasil recebem até um salário mínimo, considerando os rendimentos do trabalho principal. O percentual oscila conforme o ciclo econômico e a política de valorização do mínimo, mas girou em torno desse patamar na última década. Gente, só pra saber se vocês estavam prestando atenção na aula, tá? Aqui tá escrito, ó, cerca de 35% dos ocupados. Como que é ocupado em árabe? Quero ver quem tava prestando atenção. Muito Não elevado. vou nem dar resposta, tá? Eu quero ver quem vai responder. Então, pode falar. Na verdade, o que acontece é que esse tipo de regulamentação estatal vai excluir também o lado da oferta, marginalmente, principalmente no lado dos pequenos ofertantes que poderiam ser uma O oportunidade que é Twink? O que é Twink, pelo amor de Deus? de maior capacidade de barganha das pessoas menos favorecidas economicamente. E vai favorecer os grandes cartéis e os grandes monopólios, reduzindo o poder de barganha do trabalhador. Então, esse é outro aspecto que eu até esqueci de citar. Você tem trabalhos, por exemplo, de jovem aprendiz, justamente para essas pessoas que não têm tanta experiência conseguirem se integrar no mercado de trabalho. Se você é estudante, como eu fui, Exatamente, problema. É rular, tá? Ó, problema tava prestando atenção. você pode fazer um contrato de estágio, por exemplo, para ganhar essa experiência. Então, eu não acho que o salário mínimo A rular, eu acho, na verdade.
Os termos que você coloca é tão impeditivo assim nessas circunstâncias que você está falando, essas pessoas que não atingem esse patamar mínimo. O problema é que esses programas do governo, como o Jovem Aprendiz, eles têm ali uma standardização, uma padronização, mas não é o real aprendizado que ocorre quando o sujeito entra numa fábrica sem experiência prévia, aprende os processos produtivos daquela fábrica específica e isso desapareceu da sociedade. E outra coisa, o Brasil é um país muito grande, existem cidades com maior ou menor custo de vida, maior ou menor capital investido, você não pode estipular um salário mínimo que valha para o Brasil inteiro, senão você vai estar prejudicando principalmente os lugares mais pobres, as cidades mais carentes. Então, mesmo que a gente... Mas em qual árabe? Tem 20 dialetos arábicos diferentes. Ah, filho, é do Fale Árabe. É do Fale Árabe. Aí você tá me complicando. Eu não tô dando like. Por que tá aparecendo like aqui? Olha ali o timer de novo, Paulo. Ah, vocês estão fazendo de Twink é um fanboy, cru. Nossa, explicou pra caralho. propósito isso. Estão fazendo de propósito. Tem que colocar 22,56. Agora eu consegui. Vamos lá, Paulo. Quando você fala da total desregulamentação da empregabilidade, Matheus Oliveira, urubista e co-vereador. Aí sim. da ausência de um salário mínimo, O que caralhos é um co-vereador, meu Deus do céu? O que é um co-vereador? você está assumindo Eu que nunca... Isso é o que? É o vice-vereador? Que porra, eu nunca vi isso. os empresários brasileiros são bonzinhos e vão ter a capacidade de negociar os salários com os seus empregados. Não é isso que eu assumi. Mas o que acontece aqui no Brasil, na verdade, é que aconteceu recentemente que mesmo com o salário mínimo, a gente teve um cartel de multinacionais que literalmente balizaram os salários do trabalhador para baixo. Concordo, E por eles quê? contratavam desse jeito. Mas por quê? Porque a regulamentação, ela não é o suficiente. Não, ela é demais. Não é só o salário mínimo, existem regulamentações ambientais, regulamentações de segurança do trabalho, E você está regulamentações dizendo de que impostos. que essas regulamentações tributárias, né? ambientais são as responsáveis por fazer que surja um cartel Exatamente. de multinacionais em um país como o Brasil para balizar os salários para baixo? Pelo amor de Deus, eu conversei A com o nossa empresário. sociedade, ela tem heranças Não escravocratas, tem nada a Paulo. ver. Deixa Claro eu falar. que tem Não, a eu ver. conversei. Oi, Boa Samuel. noite, Cro. Boa Boa noite, noite. chat. Samuel Sacolão Tô na achando um voz. pouco estranho, tá? De você estar fazendo live esse horário. E parece que você Por quê? e o Samuel trocaram de horário, né? O Samuel fez horário mais cedo, na casa ali da mulher casada, tava com medo, se coçando de o marido chegar. Eu tava E cobrindo. aí eu tô vejo agora se cobrindo. fazendo no horário dele, né? Tá Olha mais aqui. descontraído, o pessoal tá brincando bastante aí no chat. Mas eu queria fazer um Da exercício de live imaginação rival. com você. Pausa esse vídeo. Pausei. Olhe pra cara do Paulo Cogos. Vamos olhar pra cara do Paulo Cogos. Olhou? Agora me responda uma coisa. Tá coberta. Paulo Cogos não tem cara de quem tem queijinho no pinto, Que isso, tem filho? polenguinho no pinto? Olha aqui. Fala pra mim aí, acho que o chat concorda também. Ó, e Ah, a valeu. homenagem à live aí. Eles são perigosos! Nossa, eu não posso gritar. Árabe mandou R$5. Oi? E Ana Larbia El Gabawagel Delali Delali. Delali. EADN traço DN traço DN traço DN traço DN traço DN Daná. Ou Dana Naini. Delali Keiluni. Delali. EA. Irmão, se tiver xingado, ó, não falo árabe. Se tiver dito absurdos aqui, eu não compactuo. Com o Se empresário. dependesse do empresariado Eu brasileiro, não tô a gente assumindo que ainda o empresário é estaria na bonzinho. escravidão. Eu tô falando o seguinte, eu conversei com o empresário, ele me falou o seguinte, eu preciso contratar... Qual empresário que você conversou? Eu conversei com o empresário lá de Jundiaí. De qual empresa? De Jundiaí, uma empresa que produz plástico. Quantos funcionários ele tem? Qual é o salário de da uns média 200, dos funcionários mas ele tá dessa base? pegando acidentes, eu tô falando de essência. Eu Você conversei tem com que esse entender que cara, ele eu vai conversei dar com esse lucro, cara, Paulo. eu conversei com Quanto esse menor o cara... salário- Exatamente, aqui a gente só aprendeu o árabe suficiente para flertar com casadas. Você foi muito longe. dos trabalhadores, O maior cara, vai ser o lucro cara da precisa empresa. contratar A gente muito mais precisa do advogados salário mínimo. tributaristas do que engenheiros e operários. Quer dizer, ele tinha mais gente para lidar com o governo enchendo o saco dele do que com gente para produzir. Isso Se o atrapalha governo a não enchesse economia. o saco, Paulo, esses salários talvez nem existiriam. De onde você que tirou você isso? tem Não ia que ter concorrência de mão entender. de obra? Da onde que tirou isso? Da onde será que tirou isso? A herança do empresariado brasileiro é uma herança escravocrata. As pessoas Meu querem Deus pagar do céu. menos para lucrar mais. A gente precisa ter uma regulamentação estatal. A gente precisa do salário mínimo. Você porque tá senão a gente pegando, não garante o você tá mínimo de- pegando o máximo da falta de liberdade que era a escravidão e comparando com o que a eu sua defendo, que é a afirmação- desregulamentação. a Que sua afirmação é eu sou o oposto de escravidão. Foi votado. Eu defendo o oposto de escravidão. O Estado nos escraviza até hoje. Vamos lá. Meia-noite, não tá difícil tancar. Olha o Clebinho Júnior. Meu amigo Loconte, ele te Meu amigo Loconte, é fechadão com o Loconte. perguntou lá a questão de dados econométricos, eu vou me basear em um aqui para a gente explicar a realidade de uma maneira mais precisa. Tem um estudo do Economia Mainstream
tem um cálculo econométrico em variação IR, que ele mostra que 30 países desenvolvidos, eles só chegaram à complexidade econômica porque antes antecedeu a indústria. E quando você antecede a indústria, né, significa o seguinte, antes disso, na verdade, né? O estudo citado por Matheus Krepp encontra-se no QR Code ao lado. Olha só. Ô, Clebinho! Oi. Boa noite, Curizinha. Boa noite, chat. Não é o Paulo Cox. Gostaria de falar sobre Não a é o Paulo afirmação de que meu pinto teria cheiro de polenguinho. Minha mãe me ensinou como fazer a higiene correta do meu pênis. Portanto, não tem cheiro de polenguinho, ok? Ele pode ter talvez um cheiro de um queijo mais nobre, um gorgonzola, provolone, talvez até um queijo brie, mas não de polenguinho. Tá bom, a gente vai corrigir essa informação, tá? A gente vai corrigir essa informação. A minhoca entrou, eu já tirei. Eu não vou... Vai. Essa Clebinho, você conseguiu até um QR Code pra sua pesquisa, cara. complexidade econômica é o alto grau de produtividade. Então, os países eles ficaram ricos porque antes antecedeu a indústria. E quando você defende uma industrialização, que foi o motor de crescimento da maioria dos países, você já pressupõe que você tem que aumentar salários. Então, essa questão de você diminuir o salário não faz o menor sentido, porque a indústria ela produz em escala. Por exemplo, o Henry Ford, quando ele estava na indústria de carro, ele aumentou o salário da... Ninguém falou em reduzir. Então, por que você quer acabar com o mínimo? Por que você quer acabar com o mínimo? Se não é para reduzir. As pessoas, porque ele estava produzindo em escala. Você acha que você vai reduzir? Você acha que você vai acabar com o salário mínimo e aí os empresários vão querer pagar mais? Assim, nossa, acabaram aqui com o salário mínimo, vamos pagar mais? Me parece lógico. E as pessoas, elas precisam consumir, elas têm voluntariamente. Que pagar. Só que ele foi uma única exceção, o resto fez isso. Não, então o empresário não é um demônio que quer maltratar o empregado por sadismo. Mas aqui no Brasil faz isso, precisa do Estado. Você acha que não tem nenhum empresário que quer aumentar o salário do trabalhador porque aumenta a produtividade? Ninguém pensou nisso. A Coreia do Sul que você falou Só os iluminados do Estado pensaram nisso. A Coreia do Sul que você falou que abriu o mercado, primeiro de 60 a 80, primeiro eles praticaram políticas protecionistas. Que deu errado, aí eles abriram. Não. Ela foi o último tigre asiático que se eles abriram porque as empresas se tornaram competitivas com proteção de 200% ali em certos setores. Depois que os setores ficaram competitivos, de alta sofisticação e produtividade, eles abriram o mercado para eles irem. Na verdade, estavam ficando para trás no Extremo Oriente e aí tiveram que liberalizar a economia, senão eles iam estagnar igual a Coreia do Norte. Em 60 e 80 só aumentava o salário real só estava aumentando na Coreia do Sul. Não faz o menor sentido isso. A abertura de mercado foi uma consequência de políticas que veio do Estado. Você falou em complexidade econômica. Complexidade econômica para nós da Escola Austríaca de Economia é o quê? É roundaboutness, é a quantidade de etapas intermediárias na economia. Como que você... Só uma coisa, o salário mínimo, ele reduz a complexidade porque você vai ter uma padronização de função, porque o cara não vai contratar um especialista que ganha menos que o salário mínimo. A indústria precisa de salário, não faz o menor sentido. Deixa o Paulo falar e o Clebinho não. Nós da Escola Austríaca. Gente, deu, né? 00:10. Fizemos aí 2 horas de live. Eu falei que ia ser uma só. Acho que tá bom.